Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui no canal. E eu quero explicar algo que eu fiquei devendo a respeito de um vídeo sobre chamar Jesus de você, pode ou não? E aí eu quero explicar de forma bem simples e rápida concernente a isso. Primeiro eu quero falar que ao longo dos anos, do tempo, a nossa língua portuguesa ela sofreu algumas alterações. E uma delas foram para diferenciar a classe nobre das demais classes. Porque não se devia, lá no século XIV, né, quando a realeza, os nobres, tinham seus tratamentos com seus escravos, com seus criados, não se devia chegar até eles com a mesma linguagem que era se tratado com os escravos ou com seus empregados. A forma de tratamento ela foi mudada justamente para isso, porque eram iguais. A fala era iguais, então não se diferenciava as classes. Chamava ou até mesmo se dirigia aos escravos, aos criados, da mesma forma como se dirigia aos nobres. Por isso teve que sofrer alterações para diferenciar os nobres das outras classes mais baixas. Por isso foi que sofreram alterações. E é por isso que nós devemos explicar aqui. Em primeiro lugar, nós não podemos trocar pronomes. Um é de tratamento e um outro é pessoal. Alguns têm a ideia de falar, mas tu em inglês é você e por isso eu posso chamar Jesus de você. Quem disse isso? Aonde você viu? Que aula você assistiu? Que português é esse que você pode trocar tu por você? Que você pode dar o significado de tu para você? Não existe isso. Cada um tem o seu lugar. Um é na primeira pessoa, o outro é na terceira pessoa, um na segunda pessoa e o outro na primeira. Um é de tratamento e o outro é pessoal. Nós não podemos trocar um pelo outro. Ou nós usamos o tu, ou nós usamos o você. O você para classes baixas. Se dirija ao juiz como você. Se dirija ao Papa como você. Se dirija aos reitores de faculdades como você. Não tem como. Não podemos. Desacato, desrespeito, quando nós conhecemos a nossa linguagem. Então, se nós não podemos chamar um juiz, um reitor, o Papa, de você, dirigir a eles dessa forma, por que nós devemos nos dirigir a Jesus como muitos estão fazendo por aí? Muitos cantores, por serem famosos, chamam Jesus de você achando que é tão íntimo assim. E outra coisa, diz eles que é intimidade. Isso não é intimidade, isso é desrespeito. Intimidade é o que Pedro falou. Quando você usa o pronome tu a Jesus, você está dizendo que você tem intimidade. Pedro diz bem assim, tu lava a mim, tu vai lavar a mim os pés? Jesus vai responder para ele, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo, Pedro. Pedro tem intimidade com Jesus para dizer para ele, tu. Pedro não pergunta você. Pedro tem respeito por Jesus. Pedro reconhece a autoridade de Jesus. Pedro sabe quem está diante dele. E mesmo Pedro andando com Jesus, ele não ousa, e nem tampouco os outros discípulos, a chamar Jesus de você. Por que nós, que estamos tão distante de Deus, que erramos e falhamos tanto, que muitas das vezes nem oramos, que muitas das vezes deixamos de ler Bíblia, queremos chamar Jesus de você? Que autoridade é essa você tem sobre ele? Que falta de respeito é essa que te ensinaram que podemos chamar Jesus de você? Não podemos.
Chamar Jesus de você é rebaixar a ele menor do que um juiz. Chamar Jesus de você, nós estamos dizendo que ele é menor do que o Papa. Isso é um pecado. Chamar Jesus de você é falta de respeito, é falta de intimidade. Nós devemos chegar até Jesus de joelhos no chão, como o leproso chegou diante dele e rapidamente, Mateus 8, de joelhos, o adorou primeiro e depois disse: se o Senhor quiser, pode purificar-me. Ele respeitou e ele conheceu, reconheceu a autoridade de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, você que assistiu esse vídeo, não chame Jesus de você. Não ouse chamar o Rei dos Reis e Senhor de Senhores de você. Não ouse chamar aquele que desceu dos céus e que foi assunto aos céus e que um dia vai voltar de você, porque ele não é homem, ele não é como nós, ele não está abaixo do juiz, ele não está abaixo do Papa, ele é Senhor dos Senhores, ele é Deus, ele é Rei, é Vossa Excelência, muito maior do que eu posso falar a respeito de um juiz. Não tem palavras, não tem pronome, não tem um nome que eu possa dizer que está à altura de Jesus. Ele é Senhor dos Senhores. Então, respeite-o. Nós não podemos chamar Jesus de você. Isso é uma blasfêmia. Isso é uma falta de respeito. Não chame ele de você. Ele não é menor do que o juiz. Ele não é menor do que o Papa. Ele é Deus. Ele é o nosso Senhor. Então, meu irmão, se isso te ajudou, se esse vídeo está te ajudando a crescer na fé, a permanecer fiel, a mudar a sua fala concernente àquele que é Pai Todo-Poderoso, aquele que é Rei, acima de todas as coisas, Senhor dos Senhores. Então, respeite-o, adore-o, honre-o, reconheça a sua grandeza e a sua majestade, porque ele vem. Respeita Jesus. Ele é Senhor, não você. Um forte abraço. Que Deus te abençoe.